Fala, quarto ano, tudo jóia com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática, hoje revisando os capítulos 7 e 9, que de acordo com o nosso roteiro nós vamos já ver sobre o que eles estão falando. Então eu vou dar uma passeada pelo livro, não vou página por página, só para vocês entenderem. Eu vou estar pegando no livro as páginas cujo eu considero assim de forma mais complexa para vocês entenderem o que o livro está falando, por que deu aquela resposta. Deu para entender mais ou menos? Por que de acordo com isso ele chegou no valor tanto, entendeu? E eu vou abordar a explicação dos conteúdos que eu considero dentro dos capítulos que sejam mais complexos para você entender aí em casa. Beleza? Vamos lá? Então, de acordo com o nosso roteiro, na aula de hoje, nós vamos reconhecer as principais características, ou seja, relembrar as principais características de sólidos geométricos, prismas e pirâmides, relembrar os conceitos relacionados à fração, compreender a ideia de décimos e centésimos, e depois você vai compreender a ideia de... depois você vai tentar relacionar isso aí, realizando uma atividade em PDF que eu enviei para vocês. Vamos lá? Então, aí, de acordo com o nosso livro, o trimestre 3, ou seja, o terceiro trimestre, ele inicia bem aqui no capítulo 7, que vai falar sobre prismas e pirâmides, ok? Então, aqui nesse assunto de prismas e pirâmides, ele vem conceituando para vocês, né, o que é um prisma, ele traz uma atividade, e ele fala que o paralelepípedo também pode ser um prisma, pede que vocês observem, né, a imagem e que eles estão presentes em todos os lugares. E ele é considerado uma figura geométrica espacial, né? Ele é formado por face, chamada de base, por arestas, por face lateral e por vértice, né? Aí nós realizamos essa atividade aqui. Depois ele traz para vocês uma figura geométrica ao qual ele mostra a área plana da base, né? Por exemplo, esse prisma aqui está ligado à sua base, é um triângulo, ao formato de um triângulo. Esse paralelepípedo está no formato de um quadrado. Essa outra imagem aqui, ele reverte a base de um retângulo. Esse daqui de um pentágono e esse daqui corresponde a um hexágono, né? Ele relembra você. E aí ele diz que de acordo com o número de laterais, vértices e arestas, um prisma de base triangular ele tem 3 faces, 6 vértices e 9 arestas. Um prisma de base pentagonal ele tem 5 faces, 10 vértices e 15 arestas. E um prisma de base hexagonal, ele tem 6 faces laterais, 12 vértices e 18 arestas, né? Aí o nosso livro veio, nós fizemos essas atividades aqui, né? Depois, lá no Sonar, vocês realizaram o painel do triedro, né? Que foram painéis lindos que vocês fizeram, que a professora já corrigiu. Depois ele trouxe uma outra atividade que era para vocês trabalharem, né, o processamento de um prisma ao outro, trabalhando as vértices, as arestas, né? E aí ele traz a imagem das pirâmides, né? E como atividade ele mostra o cubo e a pirâmide mágica, né? E depois ele desmiuça para vocês quais são as faces, a base, as vértices e arestas de uma pirâmide, quantas cada uma possui. E frisa para vocês bem aqui que as pirâmides são nomeadas de acordo com a figura geométrica plana da sua base. E assim a pirâmide acima, devido à sua base aqui, é chamada de base triangular, ok? Em seguida ele traz para vocês os nomes das figuras espaciais, né? Pirâmide de base retangular, pentagonal e hexagonal, bem como ele traz o número das suas faces, das suas vértices e arestas, como nós fizemos essa atividade. Em seguida, ele traz para a gente
o conceito de planificação, que nós já estudamos desde o terceiro ano, que planificação nada mais é do que uma figura aberta, né? E ele traz para a gente como seria a pirâmide de base triangular aberta, como seria a pirâmide de base quadrada aberta, a pirâmide de base pentagonal, olha aí como é o formato dela aberto, e a de hexagonal, beleza? Aí ele traz uma atividade em malha quadriculada, que vocês tinham que desenhar desta forma, seguindo a ordem aqui que ele estava dando. Ligue primeiro A com B, você ia pegar o A, ligar com B, depois o B com C, o C com o A, e você ia ver que ia formar uma base de um prisma, né, de uma pirâmide. E assim você ia seguir para realizar as demais, né? Aqui ele pede que você observe a figura geométrica e relacione ao formato da sua base. Aqui a base era pentagonal, a letra B, a pirâmide de base retangular seria a C, a de base quadrada a B, e assim sucessivamente ele ia trazendo para você a definição de cada base, ok? Aqui ele trouxe para você no âncora uma revisão, né, dizendo que figuras geométricas espaciais são divididas em corpos redondos e poliedros, como elas são classificadas. Como corpos redondos nós temos o cilindro, cone e esfera. Os poliedros são divididos em prismas e pirâmide. O prisma ele apresenta esses formatos para a gente e a pirâmide esses formatos, ok? Em seguida ele entra nas frações, ao qual ele mostra para você compreender que fração nada mais é do que pegar um todo e dividir em partes iguais, como ele fez com os queijos, né? Ele vai pegar o todo e vai dividir em partes iguais. Fizemos atividades sobre isso, né? Trabalhando os conceitos, leituras e escrita de como fica essas frações, né? Vocês realizaram essas atividades, ok? Aqui ele trouxe a definição de cada uma de acordo com o desenho para que você interpretasse. Quando eu tenho um meio, a minha figura deverá ficar dessa forma. Quando eu tenho um terço, a minha figura vai ser pintada só dessa forma. Quando eu tenho um quarto, eu tenho a base do meu denominador, é que vai definir a parte de quantas foi dividida a minha figura, e o numerador de quantas partes, digamos assim, ele foi consumido. Vamos supor que isso aqui fosse uma pizza. Vocês têm uma pizza que foi dividida em 4 partes iguais. Só que a Maria só comeu uma fatia. Então ela vai ficar representativa dessa forma. 1/4 ou 1/4, como nós falamos. E aí ele trouxe para vocês como é feita a leitura da fração, né? Que quando chega no 10, eu utilizo a nomenclatura décimo. Quando chega no 100, eu uso centésimo. Quando chega no 1000, eu uso milésimo. Aí o nosso livro trouxe outros exemplos de exercício para que vocês pudessem fixar esses conteúdos. Olha lá. O Sonar trouxe as atividades da página 283 a 287 que nós realizamos, né? A letra A como ficou, 1/4, né? A B, a C, a D, a E, F e G, né? Em seguida ele pede que você pegue as peças e represente 1/4 com as peças lá do material de apoio, né? Traz essas atividades e pede que vocês colhem essa figura formando o quadrado, né? Aqui que você assinalasse a resposta correta. Na próxima página ele traz o registro de Lucas e Maura, né? Trabalhando aqui mostrando que a quantidade dessa barra de chocolate é diferente dessa e o formato delas são diferentes. Então a metade dessa aqui não seria a mesma coisa que a metade dessa, ok? Aí ele trabalha aqui para vocês a definição, essa definição que eu vou explicar agora. Olha lá, o que representa 4 bombons aqui? Então primeiro eu vou ter que descobrir quanto é o meu todo, né? Essa caixa de bombom, ela equivale quanto é o meu todo, aí eu vou ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o todo da minha caixa de bombom corresponde a 12. Então eu tenho 1/12.
Aí ele pergunta, como ficaria representado um terço desse todo? Então, um terço seria o quê? Eu dividi essa minha quantidade em 3 partes iguais. Quando você for dividir em 3 partes iguais, você iria ter que pegar o todo, que é 12, e dividir por 3, que equivale o terço. E aí você ia achar 4. Logo, 4 bombons representa o terço dessa caixa de bombom. Aqui embaixo, ele quer que você represente 3 bombons em relação ao todo. Então você ia pegar o 12 e dividir por 3, né? E você ia verificar que 1/4 é que ia corresponder a isso, né? Eu vou dividir o bombom, vai ficar em 4 partes. Ou seja, 4 partes divididas em 3 bombons. Cada um vai receber 3 bombons. Aqui ele mostra o inteiro de uma figura e pede que você represente as partes pintadas. Como ficaria a amarela, né? Se é só 1 sobre 10, que é a quantidade que foi dividida. Aqui a laranja, se foi só 3, seria 3 sobre 10, a parte dividida. E a vermelha, que eu tenho 4, seria 4 sobre 10. Ele pede que você verifique em quantas partes foi dividido o quadrado. Se você contar todo o quadrado, ele tem 100. E pede que você represente aqui de amarelo 1 sobre 100, né? Ou 1 centésimo. 7 centésimo de verde. Pinte de azul 31 sobre centésimos, né? 31 centésimos. E você ia representar aqui, ok? E a parte que não foi pintada era só contar ou diminuir 100 menos 31, que você ia achar 61, ok? Aqui ele mostra as representatividades da fração, né? Aqui eu tenho 1/4 em cada uma. E ela foi consumida 3 sobre 4, ou 3/4, onde o 3 representa o numerador e o 4 o denominador. Aí ele traz um registro de viagem com atividades para você enfatizar melhor, né, os estudos, como vocês podem aí ver, ok? Mais atividades. Aqui, ó, na representação da reta, eu tenho uma reta que foi dividida ao meio, então corresponde a meio aqui. E aqui, do meio para o 0, eu tenho outros números que abrangem aqui. Do meio até o 1 também possui outra numeração. E aí ele me mostra, olhando para esse aqui, onde ficaria 1/3, né? 1/3 ficaria mais ou menos por aqui, ó. E onde ficaria 2/3? O 2/3 ficaria depois de 1/5, bem aqui mais ou menos. E aí ele pede que, dentre aqui, utilizando a reta numérica, você diga quais são os valores que abrangeriam entre o 0 e o 1. Fazendo a contagem, você ia ver que bem aqui eu tenho 4 sobre 5, aqui eu tenho 3 sobre 5, aqui 2/5 e aqui 1/5, ok? Aqui do 0 até o 1, bem aqui eu teria 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, 4 sobre 6 e 5 sobre 6. Ok? Por que, professora? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisórios. Ok? Aqui ele traz a quantidade para você relacionar, né? Trabalhando a parte e o todo. Dá continuidade na próxima página. Né? Aqui trabalhando o todo, você vai representar o ovo na forma fracionária. Que fração representa o ovo, né? Todo ele 1 sobre 3. Qual a fração que representa o total de ovos na caixa? 30 sobre 30. Qual a quantidade de ovos corresponde a 1/5 da caixa? Seria 6. Por quê, professora? Porque eu vou pegar o 30 e vou dividir por 5. Quando você pegar o 30 e dividir por 5, você vai achar que é 6. Ok? Então aqui, para dividir 1/5 em partes iguais, nós teríamos 6 partições contendo 5 ovos cada um. Considerando os 12 tomates, a mesma coisa. A fração que corresponde toda a representatividade é 1 sobre 12. 5 tomates é 5 sobre 12. Quantos tomates corresponde a 2/3? Mesma coisa.
você vai pegar o 12, né? E vai dividir aqui, né? 12 dividido por 2 e você vai achar o 8. Desculpa, você vai pegar o... Aqui, ó, o que representa 2/3. Você vai pegar o 12, né? E vai dividir e você vai achar, tá bom? Aqui, ó. 12 dividido por 3 vai dar 4. E 4 vezes 2 vai dar 8. Professora, como é que ele chegou no 8? Vou falar de novo. Ele pegou o 12, dividiu por 3, achou o 4. Aí ele pegou o 4 e multiplicou pelo 2, ele achou o 8. Então, 2/3 desse pacote de tomate é 8. Aqui, ó, quase a mesma coisa. 3/4 do todo, como é que eu vou pegar? 12 multiplicado por 4, eu vou achar o 3. E 3 vezes 3, eu vou achar o 9. Mesma coisa aqui, ó, 5/6. Por que que deu 10, professora? 12 dividido por 6 vai dar 2 e 2 vezes 5 dá 10. Deu para compreender aí? Aí ele traz a comparação de frações, né, onde ele trabalha a especificidade mostrando para você que na fração o mais é menos, tá? Diferente daquilo que você aprendeu lá no segundo aninho, ok? Quando, por exemplo, quando a professora dizia lá 2 e 6, quem é maior? É o 2 ou é o 6? Aí você ia colocar lá, 2 tracinho é menor que 6. Aqui não, na fração. Exemplo, se eu tenho um bolo, ok? E eu dividi esse bolo ao meio e divido para 6 pessoas. Então, cada uma vai ganhar um pedaço. Agora, se eu pego esse bolo e eu divido para 4 pessoas só, cada pessoa vai ganhar um pedaço de bolo maior, né? Por quê? Porque quanto menos pessoas, maior eu vou poder dar um pedaço de bolo para aquela pessoa. Entendeu? E aí ele traz para vocês aí, ó. Ok? A explicação, né? 1/6 é menor que 1/3. Mas, professor, o 3 não é menor que o 6? É, mas se eu dividir, vai ficar da forma que eu expliquei para vocês aí. Ok? Aí ele vem trazendo a metade, né? Aqui nós já trabalhamos. Depois a professora vai gravar um vídeo só de autocorreção. Ok? Deixa eu ver mais se tem alguma coisa aqui que vocês poderiam não compreender. Aqui não. E aí a gente vem pro número fracionário, ok? Que eu vou gravar um outro vídeo explicando para você melhor. Por quê? Porque esse daqui não ficou bacana e vai ficar muito extenso, tá bom? Depois eu vou gravar o vídeo falando só sobre o número decimal. Beijo e até a próxima.